Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao EPB em Voz, diálogos sobre extensão e ciência. Eu sou a professora Alessandra Teixeira, pró-reitora de extensão da UEPB. E eu sou Arlindo, nosso pró-reitor adjunto da UEPB. Aproveitamos e pedimos para vocês nos seguirem lá no Instagram, nas redes sociais, vocês para assistirem, para compartilharem os nossos episódios do EPB em Voz. Bom, hoje nós temos um episódio especial. Nossos convidados são de Portugal, artista, visual e restaurador, professora e artista também. Gostaria que vocês se apresentassem para os nossos ouvintes. Começo eu então, cumprimento a todos. O meu nome é Teresa Palma Rodrigues, sou artista visual e sou professora na Universidade Lusófona em Lisboa. Seja bem-vinda, professora. Sim. Obrigada. Eu sou Rodrigo Betancourt da Câmara e sou conservador-restaurador, essencialmente em Lisboa, e também artista. Vamos lá. O nosso artista, Rodrigo Betancourt, está aqui em Campina Grande, né, com exposição. Se eu estiver errado em algum momento, vai me corrigindo aí na sua resposta. Claro. Uma exposição chamada Quarta Parede, né, que teremos, inclusive, hoje à tarde, às 17 horas, uma palestra e depois a vernissagem, que vai ser uma exposição que vai reunir uma mostra de fotografias, certo? Então, fala um pouquinho aí sobre os bastidores dessa exposição, né? Fique aí à vontade. Bastidores é a palavra correta. Bastidores é a palavra Os correta. Bastidores dos bastidores. Exatamente, porque este projeto é um projeto de longo curso. É um projeto que eu desenvolvo desde 2004, mais ou menos. E ocorre do acompanhamento das obras de arte durante as montagens das exposições, que é um dos momentos que mais agrado nos dá. As exposições, a montagem das exposições, especialmente quando nós temos os artistas, é uma coisa que dá muito prazer e é muito interessante. A montagem das exposições é o que marca o nosso ritmo. Vocês têm os períodos, têm as férias, nós nas montagens nos museus temos o voltar à parede branca, o início da exposição, o fim da exposição, cada 3 meses, cada 4 meses, às vezes mais, mas temos este ciclo que às vezes temos 5 exposições inaugurando ao mesmo tempo. E eu estou nos bastidores destes espaços todos durante as montagens, a verificar tudo, a tomar conta das obras, a ver se há alguma coisa que necessita, a trabalhar com os artistas, caso necessitem. Às vezes há coisas de última hora que temos que fazer e, portanto, desenvolvi uma atividade paralela do meu próprio trabalho, olhando um pouco este retorno ao branco, não é? O retorno ao vazio, que tem muito a ver com filosofia, com psicologia, com muita coisa, do esvaziar a sala por completo e depois voltar a montar. E a nossa vida é feita desta maneira, do encher o que vem agora, não é? E o que vem agora são os bastidores desta ideia toda, não é? A Quarta Parede surgiu como a ideia da curadoria. Eu tenho uma teoria. Eu, na realidade, eu sou um operacional, muito mais do que um teórico. As coisas surgem por necessidade, não é? E ter a máquina parada durante as montagens era uma coisa que me equilibrava e eu comecei a fazer isso. São máquinas grandes, com médio formato, e era muito engraçado porque muitas vezes estava a fotografar a parede branca, não é? Sim. E muitas vezes os colegas passavam e diziam: Rodrigo, tem cuidado, olha que não está aqui nada, o que é que tu estás a fotografar? Não está aqui nada, isto não é assim, não faz uma fotografia, isto não é nada. E precisamente esse nada é uma coisa que me interessa muitíssimo, não é? Muitíssimo. E portanto, nós, quando passamos 10 anos, 20 anos, 30 anos de atividade, esse nada passa a ser a coisa principal, não é? Aquela necessidade de esvaziar
e estar sempre à procura do que é que nos interessa. Depois há coisas melhores, coisas piores, mas esta contracorrente do estar, quando a exposição se monta, para mim, acabou o interesse. Ou seja, sem os bastidores, muita coisa não acontece, ou nada acontece. Não é nos isso? bastidores é onde está toda a energia da montagem. Toda a dinâmica, né? Pois, e onde se mudam os planos, não é? Sim. Muitas vezes troca-se tudo. Tudo. E portanto, essas dinâmicas que são muito rápidas e muito, muito interessantes, onde a obra não é tão sagrada, não é? Embora tenhamos todos os cuidados, todas as questões de prevenção, tudo mais, mas a obra anda de um lado para o outro. Vamos tirar, vamos pôr, vamos ver. E tudo isso é muito interessante. É muito interessante. Tereza, e qual é pode se apresentar, fala um pouco aí, qual é o seu papel aí nessa dinâmica dos bastidores? Bom, eu em relação ao trabalho do Rodrigo, acompanhei durante alguns anos, fui assistente do Rodrigo na parte de restauro, mas sempre sempre desenvolvi o meu trabalho artístico e desde 2018 iniciei a docência na Universidade Lusófona e também estou em colaboração com a Faculdade de Belas Artes de Lisboa, onde estudei, onde fiz a minha licenciatura, o mestrado e o doutorado. Estou cá porque, através de um intercâmbio promovido pelo artista visual brasileiro João Lobo e também o professor Orlando Franco, na Universidade Lusófona, um protocolo existente entre a Universidade Lusófona e a Universidade Federal da Paraíba, foi então possível fazer uma exposição com a curadoria de Bruno Alves Lobo na Estação Cabo Branco, Ciência, Cultura e Artes, Galeria Lavandeira Extramundos, com a expografia do professor Daniel da Hora, e tenho uma exposição que se chama Adventum em João Pessoa. Nossa. Então já conheciam o Brasil? Como é que está essa relação aqui com Eu com não o país? conhecia, foi a primeira vez. Primeira vez? Muito bem. Não, eu já vim ao Já Brasil veio lá aqui? algumas vezes, inclusive Em trabalho. Campina? Não, Porto Aqui na Alegre, cidade. São Paulo, já estive Rio de Janeiro, já estive em alguns E o que? lugares. E agora ele está o que na te melhor trouxe região, não é, para- Arlindo? Finalmente Não, treinou, ele finalmente conheceu ali, treinou e pra agora poder- veio para a melhor parte do O que Brasil. acontece sempre de mais interessante, que é a comunicação entre os artistas. Sim, Sim. com certeza. O que é que traz? Quem olha mais para os artistas? São os próprios artistas. São os próprios artistas os primeiros a olhar para os outros artistas, não é? E, portanto, muitas vezes estas dinâmicas surgem de dentro, não é? Do meio artístico. E depois é que vai ao curador, é que vai ao museu, etc. E neste caso, trata-se de uma relação já de amizade grande com o João Lobo e com a Bruna, e sempre esta tentativa de nós fazermos coisas, não é? Fazermos coisas. Temos admiração pelos trabalhos uns dos outros e vamos puxando as nossas possibilidades de realizá-las, não é? Mas é muito interessante esta relação, as coisas que vêm por dentro, não é? Não é tanto o curador, não é tanto é mais a relação É mais o interna. bastidor, né? Exatamente. E os laços de amizade também. Que se Sim, desenvolvem, claro. professora Tereza, esse museu é o Museu de Arte Popular da Paraíba, mas que o povo batizou de o Museu dos Três Pandeiros. Ele é um museu que faz parte da Universidade Estadual da Paraíba. E aí você, enquanto docente, que importância ou que relação você vê entre a universidade e a cultura? E que impacto isso tem não só para a sociedade, mas para a própria comunidade acadêmica? Eu considero extraordinário ter esta possibilidade.
de uma extensão com a comunidade, de chegar à comunidade de outras formas, e a cultura, para mim, é algo primordial para que se consiga chegar à população em geral, não só aos estudantes, mas a toda a gente. Tens muitos alunos brasileiros? Tenho muitos alunos brasileiros, é um dado curioso, sim. A Universidade Lusófona tem protocolos com o Brasil, com Moçambique, com Cabo Verde, Guiné, São Tomé, portanto com todos os países de língua portuguesa. E infelizmente ainda não temos. Vamos expondo em galerias municipais, em museus, porque como os meus alunos são de artes visuais, e agora abrimos o mestrado da qual eu sou diretora, o mestrado em pintura. Mas que maravilha! Sim, este ano tem tido agora, durante esta semana, a primeira semana de aulas. Por isso, ter um museu disponível, ter um espaço cultural disponível em permanência, quer para os alunos, quer para a comunidade, para nós seria um sonho. Mas parece-me também interessante, ao conheceres isto, a relação com os teus alunos brasileiros é capaz também de ficar, não sei. Acho que é sempre interessante quando nós deslocamos, não é? Quando nós conhecemos melhor os outros, depois também penso que poderá ser uma coisa interessante. Sim, a relação com os estudantes brasileiros é muito interessante porque eles têm uma grande proximidade connosco, diferente dos outros dos estudantes portugueses e dos estudantes africanos, que têm uma postura muito cerimoniosa em relação ao professor, os estudantes africanos. Os estudantes brasileiros têm uma relação de grande proximidade, de amizade, são muito calorosos. É típico do brasileiro, né? É típico nosso. Não sei se conheceram as instalações. Nós não temos um curso de artes na universidade, mas nós temos uma galeria aberta na central de aulas, onde há vários quadros, e a arte entrou nos cursos através de suas paredes. Temos muitos artistas entre os professores. Então já fica aqui um convite, se for possível, conhecer a galeria aberta da nossa. Se tiverem um tempo, a gente faz questão de levá-los para que vocês visitem lá esse espaço. Né? Claro. É interessante a questão da arte versus a ciência versus... Eu quando estava a falar de ser operacional, eu acho que é interessante há pessoas que o fazer e depois o pensar sobre é muito importante que seja externo. Acho que é importante que haja um pensamento sobre a arte de forma também externa, não é? Um comissário, um crítico, um filósofo, o olhar para a arte é importante que esteja separado da própria arte, para mim. E é engraçado que também a questão da parte científica também nos interessa muito. Muitas vezes os artistas têm assim uma relação estranha com a ciência. Eu já tive, com relação a algumas obras minhas, professores por exemplo, um professor de Química, que me disse, engraçado, que olhando para a tua fotografia, eu consigo explicar uma reação química que eu nunca tinha conseguido explicar de uma forma visual. E quando eu lhe expliquei como é que eu fazia, não é? Portanto, a fotografia é uma contaminação que decorre no tempo, não é? Que decorre no tempo, como outra qualquer reação, não é? Se tens mais luz, se tens menos luz, e funciona no tempo. Nós, com câmaras técnicas, nós podemos suspender esse tempo, podemos aumentá-lo, podemos tirar uma fatia ínfima desse tempo, não é? Podemos fazer uma fotografia a 1/500 avos de segundo, mas também podemos fazer uma fotografia em meia hora. A arte pode ser a forma lúdica de apresentar a ciência. Muitas vezes. Eu diria que, lúdica de um ponto de vista bastante sério, porque a materialização dos objetos que nós vemos na fotografia, ela vai estar dependente dessa matéria, não é? E, portanto, quando eu dava metade do tempo, a pessoa ficava metade transparente. Portanto, não se materializava por inteiro. E, portanto, todas essas brincadeiras que nós fazíamos na fotografia, é engraçado que depois têm um paralelo num determinado mundo da ciência, porque tudo é feito
Na realidade, assim, a ciência manda também, mas eu penso que é uma coisa que funciona em círculo, e acho muito interessante os cientistas que conseguem olhar para a arte e extrair coisas para o seu próprio mundo também. A gente conversou sobre isso, não foi, Arlindo? Que cada espectador, quando olha uma arte, ela vai, o espectador, ele traz para si algo que muitas vezes o artista nem pensou. É um viés e importante essa é a parte do mais museu. importante. É a parte mais importante. Cada um tem a sua experiência junto com o espectador. Isso. Eu conheço, por exemplo, certos artistas, como aqui o meu amigo João Lobo, que dão uma utilização a uma máquina fotográfica para a qual ela nunca foi usada. E é interessante para quem faz a máquina fotográfica, quando olha para aquelas imagens e diz, mas como é que tu fizeste isto? É impossível. E portanto, mas eles depois vão querer analisar como é que ele fez e os limites, não é? O sensor atinge uma temperatura, destrói-se. E conheço outros, o Zé Luís Neto também punha um motor externo na máquina e puxava o rolo todo em 2 minutos. Fazia a fotografia toda inteira em 2 minutos, por exemplo. Todas essas coisas não existiam, mas às vezes os cientistas, quem faz as coisas, olha para aquilo e fica, mas eu posso introduzir isto como uma função nova, não é? Eu posso introduzir isto. E portanto, muitas vezes o mundo avança através destas experiências também, de um plano artístico que passam para um plano. O artista na ponta de lança, expandindo aquilo que as coisas são. Elas podem ser mais, né? Através da... Olha, eu acho super interessante essa ideia da quarta parede. Eu não vi a exposição ainda. Ninguém viu ainda. E a gente está aqui pensando o que ela seria. E ela me remeteu a puxando já lá para a filosofia, viu? Claro. Você quer puxar para a bioquímica, mas eu vou puxar. Fique à vontade aí com a filosofia. A gente vem trabalhando recentemente um filósofo contemporâneo, Byung-Chul Han, não sei se já tiveram alguma noção dele. Ele tem um livro recente, por coincidência. O título do livro é Ausência, onde ele tenta mostrar que vivemos hoje uma experiência de opressão da presença, sendo bombardeados a todo instante, visualmente, até psicologicamente. Estamos vivendo uma sociedade do desempenho. E uma das saídas que ele apresenta é um retorno a uma ideia do Extremo Oriente, de viver e permanecer na ausência, e não na opressão da presença. Será que é por aí? É super interessante, porque a foto da parede branca eu achei... Precisamente, há uma coisa super interessante que é, quando nós pomos uma máquina parada e fazemos uma fotografia, por exemplo, durante meia hora, tudo o que tem movimento desaparece. Portanto, eu tenho uma fotografia ali, uma fotografia muito longa, que ocorre de um erro técnico que a máquina de vez em quando faz, e eu aproveito, e portanto a fotografia, em vez de ter um rácio de 1:3, passa a ter um rácio de 1:6, porque sobrepõe ligeiramente, e nessa fotografia ela é feita com uma exposição longuíssima. Nessa fotografia normalmente tu vias muita gente a passar, a trabalhar, inclusive é o próprio artista, ele esteve ali, mas a fotografia apaga essas pessoas. Ou seja, há o oposto do que estamos a falar, não é? Do vazio, mas por apagamento. Apaga tudo o que está em movimento, tudo o que está fixo, mantém-se focado e presente na fotografia. Porque não esteve o tempo suficiente, não é? Em termos químicos, não esteve o tempo suficiente para formar a imagem. Ou seja, passou na película, mas não deixou o rastro. Às vezes deixa rastros ultra ténues, não é? Vemos uma sombra, ou vemos qualquer coisa. Mas vemos, por exemplo, se a caneca passou daqui para ali, ela vai ter 2 formações na fotografia. Mas há um apagamento, a fotografia permite um apagamento técnico por impossibilidade de captação. É engraçado, como se as pessoas fossem uma certa energia em que ela fica lá, não é? Mas nós deixamos de as ver. Eu tinha falado uma vez com um padre sobre a ideia de fazer uma missa
uma fotografia que durasse o tempo da missa, não é? E na grande probabilidade, quase certeza que as pessoas estariam praticamente apagadas dessa própria, da imagem. Sim. Ficariam os bancos, ficaria toda a estrutura física, não é? A arquitetura, mas tudo o que era dinâmico iria ser completamente apagado ou ficaria como se fosse uma nuvem. O que nos dá esta coisa do vazio, não é? Nós às vezes podemos ter um certo vazio e estarmos rodeados também de pessoas, não é? Sim. Há uma série de perspectivas, embora Sim. a parede vazia E o inverso é o próprio, também, né? a própria gente, não é? Fotografar, sim. A outra não, a outra é o forçar do esvaziar, que é hiper interessante. Não é? É, interessante. O próprio conceito do fantasma é inventado com a fotografia, não é? Sim. Portanto, Interessante. Não, Bem, eu abri aqui o Instagram aqui do museu, até para a gente ter mais informações, né? Que fomos todos pegos aqui de surpresa, tanto o artista quanto a professora e os entrevistadores aqui. E aí, a última frase, eu não sei se o que está inscrito no Instagram foi uma escrita que vocês colocaram ou foi do próprio museu, que eu achei bem interessante, né? Sobre o que vai acontecer hoje à noite aqui. Sobre o convite. É um convite à imersão na intimidade do museu e na beleza fugaz de seus bastidores. É isso mesmo que vai acontecer? Sim. Com uma pequena mostra de um universo gigante e com a compressão de muitos anos de trabalho, não é? Portanto, temos alguns trabalhos de anos diferentes. Eu tenho uma curiosidade aqui. Não sei se já ouviu, quase uma provocação. Existe um ditado aqui no Brasil que diz, olha, se você vai em um restaurante para ter uma boa refeição e pede um prato, nunca vá na cozinha. Será que tua exposição não está invertendo isso, não? Estás mostrando a cozinha. Eu ouço algo semelhante de parte de colecionadores que me dizem que não gostariam de não conhecer os artistas de muitas das obras que compram. Para não se decepcionar com o artista. Exato. É um pouco isso. Um pouco é um pouco né? isso. Agora, é verdade, porque quando nós vemos as obras nas paredes nos museus, elas têm um ar sacro, não é? Exato, exatamente. E não podes tocar, e Imponente. mantens distância. E nós achamos que existe uma grande reflexão sobre a forma como são colocadas, as relações que estabelecem entre elas, tudo isso. E quando estamos numa montagem, tudo isso é o dinâmico, não é? E portanto eu acho que é preciso ter assim uma emoção forte para viver a montagem. É preciso ter. É um pouco o caos de onde nasce aquela ordem que a gente mostra. Viver no caos é uma especialidade. Como um parto também, o parto, o nascimento, não é só lindo, não é só belo, também tem momentos... Muitos pais desmaiam. Sim. E eu já conheci alguns curadores que se não desmaiaram no parto da obra. Acontece. Faz parte. Alguns não têm a fibra ou vão ganhando, porque é necessário às vezes ter... Entre uma ideia, não é, de uma exposição e a sua concretização, por vezes tem coisas muito, muito diferentes, não é? E nós, como na parte técnica, temos que agarrar, conhecer bem o espaço, conhecer bem a obra, conhecer o artista. Eu recentemente trabalhei com a Patti Smith numa exposição e eu acho que é importante nós termos uma boa ideia. Também trabalhei com o Vico Muniz, por exemplo. Vico Muniz. Termos uma ideia do artista através dos nossos pares, não é? Nós compreendermos um pouco de modo a recebermos o melhor possível e anteciparmos algumas das suas necessidades, algumas das suas ansiedades também, dos seus gostos, não é? Alguns artistas gostam de rematar no final, então não deixar tudo completamente rígido, deixar que ele chegue e fazer algumas coisas mais, deixá-los ter essa participação um pouco.
E isso é muito importante. Portanto, é uma cozinha às vezes bastante suja. Professora, e o que foi que achou aqui do espaço? Muito bonito, a localização é magnífica. Magnífica. Sim, e acho que é um privilégio poder estar aqui. E está numa obra de Niemeyer, né? Inclusive, eu acho que essa foi uma das últimas que ele fez, né, que ele projetou antes da sua... Eu acho que a história conta um pouco isso, professor Pereira. Acho que antes da morte dele, essa foi uma das últimas que ele projetou. Bem, nós vamos chegando aqui ao finalzinho da nossa conversa e fiquem aí à vontade para fazer o convite aí para hoje à noite. O que é que as pessoas podem esperar hoje dessa quarta parede? Eu acho que podem esperar realmente ter um vislumbre sobre o que se passa, mas em termos de sentimento, o olhar para o vazio é uma coisa importante, não é? E depois a construção. Eu tenho um lado vazio e tenho um lado total caos. Portanto, apresento uma exposição que eu segui em Paris, onde está um caos, não é? Vês peças por todo lado e está tudo naquela fase mesmo. Eu já estou ansiosa, professor. Muito caótico. E o vazio da parede branca faz esse contraponto, não é? Olha. Muito obrigado. Muito obrigado também à Bruna pela curadoria, ao João pelo convite, ao Pereira aqui por nos receber aqui no museu. Eu sou um pouco formal, portanto os meus protocolos para mim são... Não, mas a nossa... brasileiro então, você já está... Muito obrigada. Agradeço também da minha parte a vossa atenção e o vosso convite. Pronto. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Agradecemos aos nossos parceiros, a Uchi Music, Cadecil, a Metal Zone Instrumentos e a Galeto. E muito obrigada mais uma vez pelo apoio de todos vocês. Esse foi o EPB em Voz, nosso primeiro episódio com os artistas. É o primeiro episódio internacional, viu? E sem roteiro, pego de surpresa. Então, eu acho que vale a pena aí conferir não só o nosso podcast, mas vim aqui conferir essa quarta parede. Vamos ver o que é que tem nessa quarta parede, gente. Venham aqui para o nosso museu.